Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Conselhos de Resineira da Resinartes. Vamos juntos aprender a fazer eternização de coto umbilical? Se é isso que você está procurando, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece da sua curtida para ajudar no crescimento do canal e também a sua inscrição, porque eu quero muito ter você aqui nos próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a preparação aqui do material para estar sendo colocado na resina. Vou passar medidas de resina certinho para esse tamanho de molde aqui de coração, que é um dos mais utilizados, né? Mais pedidos também. Vou dar várias dicas. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito se você está começando nessa arte de eternização. Lembrando que esse tipo de trabalho não é recomendado para iniciante. Então, se você está iniciando no mundo da resina, eu aconselho você a adquirir mais experiência, só depois dar o próximo passo, que é eternização de peças afetivas, tá? A gente vai estar trabalhando aqui com materiais que são insubstituíveis, tem valor sentimental para alguém. A responsabilidade de estar trabalhando aqui com esse tipo de material, como qualquer outro material afetivo, é muito grande. E aí o conselho que eu dou para quem está iniciando, quem nunca fez nenhum trabalho assim, é de estar iniciando aí com alguma peça que esteja aí dentro da sua família mesmo. Faça com a dos seus filhos, de algum parente que te autorize a estar fazendo essa primeira experiência com a eternização. Esse aqui, ó, são dos meus filhos, então esse aqui foi a primeira pecinha que eu fiz. Saiu como eu esperado por ser o primeiro, porém hoje eu vejo que tem vários erros aqui. Tem bolinhas, eu poderia ter higienizado melhor aqui a parte do coto umbilical. E assim, hoje eu observo que tem vários defeitos, ó, bolinhas. Então assim, o primeiro nunca vai sair perfeito, então por isso que a experiência tem que ser feita aí com peças que estejam aí dentro do nosso convívio pra gente não passar nenhum apuro. A lista de materiais eu não vou estar passando porque você já trabalha com resina. Eu acho que o mais importante que eu poderia falar aqui pra estar te ajudando é a resina que eu uso. Eu uso a VIP Resina. Falo em todos os meus vídeos, não ganho nada pra falar da marca, mas eu gosto da marca e eu recomendo porque foi a marca que eu melhor me adaptei e que menos me deu problema até hoje. Então assim, eu tô com ela e não abro mão e indico para as pessoas que às vezes estão aí inseguro em relação à resina, então eu uso a VIP. E o molde, que são as duas coisas mais importantes, né? A resina e o molde. Eu uso esses moldes comuns de silicone que a gente encontra aí na Shopee, na AliExpress, tá bom? Então, são as duas coisas mais importantes para falar aqui antes de iniciar. Não preciso falar dos EPIs que a gente tem que ter, né? Por favor, que é luva, que é máscara. E o resto dos materiais vocês já conhecem, balancinha, palitinho, potinho descartável, pigmento. Vamos começar aqui descobrindo como que esse material deve chegar até você. Como que você vai pedir para sua cliente te enviar o material. Eu faço da seguinte forma, eu peço para minha cliente colocar dentro de um envelopinho tudo que ela quer eternizar, dentro de um envelope ou dentro de um potinho tampado, junto com as peças afetivas dela, eu peço para ela colocar todas as informações que ela quer que eu coloque dentro da eternização, tá? Então, aqui eu estou com um envelopinho, ela me mandou exatamente do jeito que eu pedi. Ó, aqui dentro eu tenho, ó, o umbiguinho, né, o coto umbilical, o teste de gravidez e aqui todas as informações da criança, certinho, como ela quer que eu coloque lá na eternização, tá? Então, esse aqui tem que ter muito cuidado. Se você tá fazendo várias eternizações de uma vez, sempre cuida, deixa sempre bem separadinho dentro dos envelopinhos para não correr o risco de misturar uma coisa com a outra, tá? A gente tem que ter muito cuidado, muita ética. No WhatsApp a gente já combinou a cor, o tamanho do molde, tudo isso nós combinamos por lá. Aqui ela só me mandou por escrito as informações. Coto umbilical geralmente vai chegar para você assim, enroladinho numa gaze. E aí, vocês lembram sempre de estar usando luva, porque você tá mexendo aqui com... É uma célula morta, mas é de outra pessoa, então a gente tem que estar cuidando, tá? Então, sempre usa a luvinha aí. Ele vai chegar assim pra você, ó. Esse daqui já tá bem limpinho, ó. Tá bem bonitinho. Alguns vão chegar com talco, que tem algumas mamães que colocam no talco, então você vai ter que fazer a limpeza. Esse aqui tá bem limpinho. Porém, eu ainda vou fazer a limpeza nele, eu vou esterilizar ele com álcool 70%. Eu tô aqui com um copinho descartável e aqui dentro eu tenho o álcool 70%, tá? Então, eu mergulhei ele aqui no álcool, eu deixo ele aqui um pouquinho, tá? Deixo ele aqui um pouquinho e depois que ele ficou aqui por alguns minutinhos, não precisa deixar muito não, você vai retirar ele, vai deixar ele secando aqui do ladinho, tá? Então, o álcool evapora bem rápido, ele vai secar bem rapidinho.
E aí você vai cuidar. Se você estiver fazendo mais de uma eternização, você cuida para não misturar, gente, pelo amor de Deus. Não vá trocar o coto umbilical de um com o do outro, porque mãe percebe e aí vai ficar feio, né? Então, sempre tenta fazer um por vez. Por exemplo, eu tô higienizando esse daqui, eu não estou mexendo com o outro. Eu vou higienizar esse daqui, eu vou esperar ele secar, eu vou colocar ele no envelopinho e vou deixar ele reservadinho ali junto com todas as informações dele. Como esse aqui já veio bem bonitinho, ele já tá aqui prontinho para receber a resina, tá? Se ele vir aqui cheio de talquinho, que algumas mamães colocam no talco, você vai mergulhar ele também aqui no álcool, da mesma forma. E aí você vai pegar um pincelzinho, esses pincelzinhos de pintura mesmo, de pintura em tela, e aí você vai retirando todo aquele talquinho que fica grudadinho ali, tá? Retira o máximo que você puder. Olha, pessoal, aqui eu já estou com os meus 2 cotos umbilical higienizados. Coloquei aqui no plastiquinho bonitinho, cada um com a sua identificação. Então, tendo esse cuidado aqui, vai dar tudo certo. Agora, vamos lá para a parte do molde e da primeira camada de resina. Com esse molde formatinho de coração, que eu acho que é um dos mais comuns, né? Tem vários outros moldes bonitos para fazer essa eternização, mas eu acredito que esse aqui seja o mais comum, então eu vou fazer com esse, tá? Esse aqui é o tamanho pequeno, então ele mede aqui, ó, mede de 9 centímetros por 10, tá? 9 por 10 é as dimensões dele. Tem um tamanho maior também, desse coração aqui. Nós vamos fazer baseado nesse aqui, então. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é limpar esse molde. Então, eu tô aqui com um pedaço de fita adesiva. E aí, nós vamos passar essa fita aqui em todo o molde, pra verificar se não ficou nem um pozinho, nem uma poeirinha, nem um pelinho. Limpa tudo aí, deixa bem limpinho pra receber a resina. E a primeira camada de resina que nós vamos colocar aqui vai ser uma média de 20 a 22 gramas aproximadamente de resina. Você não tem noção nenhuma de quantas gramas você vai usar, se você estiver fazendo com um molde de tamanho diferente, você pode colocar água dentro do seu molde e depois pesar a água, que você vai ter mais ou menos uma base aí de quanta resina você vai usar para aquele tamanho de molde, tá? Então, é uma dica bem bacana. Pesa seu molde, aí você vai dar tare, vai colocar água dentro dele e vai ver aí quantas gramas de água tem. Aí, você vai ter uma base de mais ou menos quantas gramas de resina você vai usar para aquele tamanho de molde, certo? Então, você pode fazer aqui nessa primeira camada 14 gramas de resina com 7 gramas de endurecedor, tá? Vai dar aí 21 gramas de resina no total, já é o suficiente para a gente fazer aqui a primeira camadinha de resina. Lembrando que nós vamos fazer essa eternização de baixo para cima. Então, eu vou conseguir visualizar aqui tudo o que tá acontecendo. Eu prefiro fazer assim, que quando a gente faz as informações para baixo, fica meio difícil da gente ver se ficou alguma bolha, ou se ficou alguma coisa tortinha, errada, e depois para consertar não tem como. Então, eu prefiro sempre fazer assim, de forma que eu enxergue tudo o que tá acontecendo aqui até o final da peça. Olha, aqui eu estou com um total de 40 gramas, porque eu estou fazendo 2 eternizações. Então, como são 2, dividindo aí vai dar uma média de 20 gramas para cada uma dos moldes, tá bom? Então, aqui eu já estou com o meu pigmento diluído, pigmento azul. Eu usei o pigmento em pasta. É muito importante que você mexa super bem esse pigmento para ele ficar totalmente diluído e não correr o risco de ficar aqueles pedacinhos soltos. Aqui eu já vou depositar dentro do meu molde. É legal sempre deixar essa resina descansando antes de colocar no molde. Então, você deixa aí um pouquinho ela descansando e só depois coloca aqui no molde, que daí vai evitar bolhas. Essas bolinhas aqui eu vou estourar todas com isqueiro. Então, pronto, gente. Aqui agora a gente vai deixar secar, ela vai ficar aqui uma média de 10 horas, 8 a 10 horas, tá? Sempre que possível, volta aqui, verifica, vê se não subiu nenhuma bolinha pra você estourar, tá? Então, a gente tem que sempre estar monitorando. Então, nós vamos deixar aqui em descanso. Depois a gente volta aqui para fazer a segunda camada. Ó, gente, enquanto tá tudo secando lá, eu estou aqui colocando as informações do neném. Eu utilizo o Word para fazer isso, tá? Então, se você não tem essas artezinhas aqui, eu vou fazer um vídeo explicando para você como que você vai fazer essa arte aqui para você imprimir no seu papel, tá bom?
Então, eu vou fazer um vídeo só para isso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, se você não tem ainda a arte, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você um link para você ir para o passo a passo de como fazer a arte com o tamanho, tudo certinho. Então, depois de assistir todo o vídeo aqui do passo a passo, você vai lá e aprende e faz junto comigo aqui essa parte aqui da arte pra gente colocar na nossa eternização, tá? E uma coisa muito importante, antes de vocês imprimirem, manda uma foto para a sua cliente, pede para ela se tá tudo certo, tá? Então, ela vai confirmar para você que os dados tá tudo certo, e aí sim você vai imprimir e colocar na sua eternização. Nunca confie nas coisas que você faz, porque acontece de a gente revisar muitas vezes e no final tá com alguma coisa errada. E como a gente tá mexendo com material afetivo, não pode ter erro. Então, a gente já tô aqui com as informações das crianças aqui já impressas, né, na folha vinil. Eu esqueci de mostrar pra vocês antes, mas eu coloco sempre aqui alguma coisa em cima pra evitar que caia, né? Bichinho, poeirinha, algum pelinho, alguma coisa. Mas sempre deixando aqui uma abertura aqui embaixo. Então aqui, ó, tem um espacinho aqui. Eu coloquei ali um tubinho de cola aqui, ó, pra deixar essa abertura aqui embaixo pra respirar, né? Porque a resina é uma reação química, então sempre soltam gases, né? Então aqui ele vai estar sempre respirando. Se passaram 10 horinhas, tá? Eu deixei 10 horas. E ele já tá bem sequinho, ó. Eu vou recortar aqui essas informações. Aqui a gente recorta sempre o máximo que a gente puder. Aqui, ó, recorta sempre o máximo que a gente puder aqui pra ficar bem perceptível mesmo aqui o adesivo, tá? Então, faz o recorte aí em todos. Faz o recorte em todos. Eu vou fazer aqui no meu. E aí, eu volto aqui com vocês pra gente montar. Gente, aqui eu já recortei. E eu posicionei aqui, tá? Ele tá soltinho, claro, ele não tá colado aqui, né? Que a gente tá com a película branca aqui embaixo ainda. Eu só posicionei aqui pra gente ver mais ou menos aonde tem que ficar cada itemzinho desse daqui antes da gente colar. Eu vou colocar aqui também o teste de gravidez aqui em cima e o coto umbilical aqui embaixo. Então, como eu tô fazendo pequeno, eu não tenho muito espaço pra trabalhar, né? Que essa forminha aqui é o tamanho pequeno. Se fosse a maior, a gente ia conseguir desenhar mais, esparramar os elementos, tudo. Então, aqui na pequenininha não tem como. Tem que ser isso daqui mesmo. E ainda eu tenho que depositar alguns glitters aqui em cima, alguns enfeitinhos, tá? Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra mamãe. Vou falar assim, olha, vai ficar assim, tudo certo? Ela vai confirmar, vai dar ok, tá bom? Então, só depois que a mamãe confirmar se é isso mesmo, desse jeito que ela quer, aí a gente vai colar aqui a parte dos adesivos, tá? Então, ó, gente, eu fiz aqui a colagem fora do vídeo, porque aqui a gente tem que ter bastante atenção pra não ficar nada torto, né? Ficar o mais reto possível aqui. Então, eu fiz aqui tudo... Eu fiz aqui um pouquinho de resina, ó. Você pode estar colando aqui o teste com a resina, o coto também com a resina. Aí, você vai ter que ficar esperando ele dar uma secadinha, né? Quando você perceber que ele já não sai mais do lugar, você pode colocar a camada maior de resina para cobrir aqui todos os elementos aqui da nossa eternização. Você pode usar também aquelas resina UV, que tem aquela cabininha de manicure. Daí ela vai secar instantaneamente. Você vai passar aquela resininha, vai colocar a cabininha e ela vai secar rapidinho. Eu não tenho aquela cabininha, então eu uso sempre a resina mesmo, eu deixo aqui. Nunca tenho pressa para fazer esse tipo de trabalho, então eu ponho ali e deixo secar sem problema nenhum, sem pressa nenhuma, tá? Mas se você tiver com pressa, eu recomendo você comprar essas resinas de secagem UV, que daí vai acelerar o processo, tá bom? E dá pra colar também com essas colinhas aqui, que é cola lantejoula. Então, você pode passar a cola ali e deixar onde você quer que ele fique, que ele vai colar bem rapidinho isso aqui também.
Então, pronto, já tá tudo coladinho aqui, certo? Ele ainda tá molinho, então a gente tem que ter cuidado. Aqui, naquele restinho de resina, eu coloquei aqui glitter azul, glitter prateado também, tá? E aí, agora a gente vai decorar aqui em volta, com cuidado. Deixa essa resina aqui ficar meio durinha, pra depois você depositar lá, pra ela não esparramar demais e acabar, às vezes, tampando alguma letrinha, alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, já estou aqui com a decoração das minhas duas eternizações prontas. Agora, eu vou deixar aqui mais ou menos 1 hora. Elas vão ficar bem firminhas, essa parte do glitter. Já não vai, nada vai subir, nada vai sair do lugar mais, tá bom? Então, eu vou aguardar 1 horinha, vou tampar aqui e deixar protegidinho. E depois eu volto aqui com vocês. Então, pronto, voltei. Já tá tudo bem sequinho aqui, tudo bem firminho. Aqui eu já preparei a minha resina. Nessa segunda camada que nós vamos fazer aqui, que vai cobrir o nosso trabalho, eu fiz um total aqui de 39 gramas, tá? Então, eu coloquei 26 gramas de resina com 13 gramas de endurecedor. Mexi muito bem, nesse momento você tem que prestar muita atenção na pesagem para ter certeza que ficou tudo certo. E também na hora de mexer, você vai mexer por vários minutos, mexer bem todos os cantinhos do potinho, para ter certeza que ficou tudo bem misturado, para só depois colocar aqui dentro, tá? Porque não pode mais errar daqui pra frente. Então, aqui eu já fiz a minha misturinha, 39 gramas eu tenho aqui, e eu deixei essa misturinha descansando um pouco, para as bolinhas de dentro da resina sumir o máximo possível. Então, a minha resina aqui tá bem limpinha, não tem nenhuma bolha, depositar bem baixinho também, ó, mais próximo possível aqui do fundo do recipiente, para evitar a formação de bolhas também. Ó, prontinho, já coloquei aqui uma camada bacana. Agora eu vou pegar um pouquinho de glitter, vou colocar aqui nessa sobrinha aqui, eu deixei um pouquinho no fundo, pra gente tá preenchendo aqui essa parte que vai ser a base, tá? As bolinhas que subiram aqui, nós vamos estourar todas. Porque geralmente aqui debaixo do coto umbilical sempre forma um pouquinho de ar, então sempre vai ter alguma bolinha que vai subir. No teste também, sempre sobe um pouquinho de bolha. Então, assim, cada minutinho você vem aqui, dá uma olhadinha, vê se tem alguma bolinha, retira ela, estoura ela, vê se nos cantinhos não ficaram bolha também, tá? Então, agora, esse momento aqui vai ser de monitoramento de bolha. Vai verificando se aparece alguma bolha, se aparecer, você retira. E agora é deixar aqui secar por mais umas 5 horas, por aí, 5 a 6 horas. E aí, a gente volta aqui pra fazer a próxima e última camada. Então, ó, gente, voltei. Se passaram aqui 5 horas, tá? Da segunda camada que nós fizemos, se passaram 5 horas. Então, aqui, ele não tá totalmente, ó, se você espetar aqui, ó, ele ainda afunda o palitinho, tá vendo, ó? Ele não tá totalmente seco ainda, mas eu já posso fazer a próxima camada. E aí, eu tô aqui com a minha misturinha pronta já, eu já deixei ela descansando por alguns minutos para as bolinhas sumirem, ó, ela tá bem limpinha. E eu fiz a mesma quantidade de resina que eu fiz anteriormente. Então, aqui tem um total de 39 gramas de resina, que são 26 gramas de resina com 13 gramas de endurecedor, tá? Que vai dar aí os 39 gramas de resina. Vou depositar aqui no meu molde e vou deixar uma sobra para depositar aqui na base aqui do coração, tá? Então, vamos lá. Então, o restinho ali que eu deixei, eu coloquei pigmento azul e eu vou depositar aqui na base do coração. Então, pronto, as minhas eternizações aqui já estão todas preenchidinhas. Não tenho nenhuma bolinha pra misturar. Essa última camada, ela é bem tranquila, porque não forma mais bolhas. Então, se você deixar a resina descansando ali, você vai despejar ela no molde e você vai perceber que não vai ter bolinha nenhuma pra você estourar, tá? Então, agora eu vou deixar ela descansando aqui, não tenho pressa mais pra retirá-la do molde. E aí, eu volto aqui pra fazer a retirada do molde junto com vocês. Voltei aqui pra fazer junto com vocês a retirada da nossa eternização de dentro do molde. Então, ele ficou aqui mais de 24 horas.
O correto é você deixar até ainda mais, e não tem pressa pra você tirar daqui agora. Quanto mais tempo você deixar no molde, mais seco ele vai estar, tá bom? Lembrando que o tempo de cura da peça é de aproximadamente aí 72 horas, tá? Então, assim, a secagem dela, em 24 horas, ela já vai estar toda bem sequinha. Mas o tempo de cura é maior, então você tem que deixar aí 3, 4 dias para ele completar o tempo de cura, que é quando a peça vai estar realmente firme, tá? Livre de qualquer tipo de dano aí. Então, o tempo de cura dela é maior. A secagem, ela é rápida. O tempo de cura, ela é lento. Então, vamos lá. Então, ó, gente, ele ficou aqui bem bonitinho, ó, bem livre de bolhas, tá vendo? Não tem nenhuma bolinha, nada, ó. Tá perfeitinho mesmo. E agora, aqui, se vocês observarem como a gente fez com a face aqui da eternização pra cima e não aqui o lado de baixo do molde, as bordas ficam mais altas e aqui no meio fica mais baixo. Então, aqui a gente tem fica igual uma lâmina. Então, se você passar o dedo aqui, ocorre o risco até de cortar. E aí, o que que eu faço nesse caso? Eu pego aqui uma lixinha de unha, tá? Nessa parte mais fina aqui da lixinha. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Bem de leve, tá? Então, deita aqui a lixa, não faz assim, porque senão você vai passar a lixa aqui e vai riscar a sua peça, tá? Então, deixa ela bem de pé, assim, ó. E vai fazendo isso. Tá? Então, você vai fazer isso por toda a volta pra tirar aqui esse aspecto de lâmina que fica aqui do lado, tá? Vou pegar aqui uma flanelinha bem limpa, tá? Essas flanelinhas aqui, bem limpa. Vocês vão polir ele. Então, vocês vão fazendo assim, movimento circular, sem pressionar, tá? Não precisa apertar, porque pode correr o risco de riscar se a sua peça não tiver 100% curada, tá? Então, faz movimentos suaves aí, só pra dar brilho nela. Ou aguarda aí o processo de cura mesmo dela, deixa ela bem curada mesmo. Então, daqui uns 4 dias, você vem aqui e faz o processo de polimento, pra não correr o risco de riscar ela, tá bom? E aqui, essa base é opcional, você pode deixar ela assim solta, ou você pode colar aqui, com a resina mesmo. Eu gosto de colar, porque essa base aqui não passa segurança, ela fica muito escorregadia. Então, eu tenho medo de entregar assim pra cliente e acabar, às vezes, caindo aí da onde ela colocar aí pra enfeitar, certo? Então, eu sempre passo aqui uma resina, eu passo só um pouquinho de resina aqui, bem pouquinho mesmo, pra não escorrer, nem pra cá e nem pra lá. E aí, eu acomodo ele aqui em cima e deixo secando. E aí, ele vai ficar firminho assim, não vai sair mais, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês consigam fazer a eternização de vocês, que vocês tenham muitas vendas, muito sucesso. Eu espero também aqui a sua curtida para me ajudar. Eu te ajudei com o vídeo, você me ajuda com a sua curtida. Vou ficar muito feliz se você for um inscrito aqui do canal. Vou trazer mais conteúdos assim de resina para vocês e eu quero encontrar vocês aqui novamente, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu espero você no próximo vídeo.